Faz como 2 dias, como 10 de janeiro de 2019, eu tive um sonho com esse presidente da França, Emmanuel Macron, e eu lembrei muito desse cavalo negro do Apocalipse capítulo 6, 5 a 6, e veio, ou seja, eu estava sonhando e vi que esse cara ele assumiu um poder, ele assumiu um poder de um governo. Ele não assumia assim, não era anticristo, mas ele tinha algum poder na União Europeia sobre várias nações. E quando ele começa a assumir esse poder, então começa uma grande perseguição na igreja europeia, no qual muitos europeus, muitos cristãos vinham para a América do Sul. E então Deus me dizia o seguinte, que ele vai mover na igreja evangélica brasileira, vai limpar a igreja evangélica brasileira. Em 1 Pedro 4,17 fala que o juízo começa pela casa de Deus. E em Isaías 42,8 Deus não divide a sua glória e a sua glória com outros. A igreja do Brasil está perdida, a igreja se perdeu dentro da própria igreja. Deus me mostrava assim, ou seja, que nós somos que a igreja brasileira é a igreja de Sardes, uma igreja que parece estar viva, mas está morta. Uma igreja no qual fazemos parcerias com políticos, ou seja, igrejas que defendem políticos, até políticos corruptos. E então, eu via isso e dizia o seguinte, mas Senhor, que isso que passa? A igreja praticamente está dividindo a glória com outras pessoas. A igreja praticamente deixou de adorar a Deus, deixou de buscar a Deus. E hoje, praticamente as pessoas veem a casa de Deus como um negócio, porque há igrejas no qual Deus já não foi, Deus já não está, Deus já se foi dessa igreja. E é tempo de que a igreja desperte em oração. A igreja na África, por mais que esteja na dificuldade, praticamente estão orando, buscando a Deus, e a igreja brasileira praticamente se contaminou. A igreja evangélica brasileira se perdeu, praticamente deixamos Deus de lado. Deus vai mandar sim o juízo à igreja, Deus vai mandar uma perseguição, porque é necessário que a igreja desperte do berço esplêndido, que a igreja desperte para poder fazer a obra e para que Deus também cumpra a promessa que ele tem. Nós vamos ver Emmanuel Macron, não sei, assumir um governo, assumir uma autoridade sobre vários países. Olhe para Astana, busca estudar sobre Astana, capital do Cazaquistão. E hoje é considerada como a capital, digamos, a capital Illuminati. E Astana praticamente está na Ásia Central. É uma cidade praticamente luxuosa. É uma cidade onde os senhores do mundo ali, os Illuminatis, decidem coisas. Eles estão influenciados estão se metidos e influenciados em muitas coisas, digamos. Estão no governo, estão praticamente até nas igrejas hoje. E há cantores evangélicos Illuminatis também. Então, que o Brasil possa despertar, que o Brasil possa acordar, que a igreja brasileira possa vir a despertar do sono profundo, porque o que vai vir na Europa, esse grande êxodo europeu, através da União Europeia, a partir do momento que Emmanuel Macron assume esse poder, vai ser um dos maiores da história. Isso que acontece com Honduras, com Venezuela, não é nada do que vem. Porque Turquia ainda não entrou na União Europeia. Turquia é um país islâmico. Turquia é um país onde tem, ou seja, a sua maioria da população curda. Por que Turquia ainda não entrou na União Europeia? E isso é um plano para que Turquia venha complementar essa União Europeia. Pode nascer o novo império, o Império Europeu, mas esse Emmanuel Macron, que é inimigo dos judeus, vai sim assumir um grande poder, vai sim ter autoridade, e se prepare, igreja, coloque-se de joelhos,
porque vai vir, sim, essa perseguição ao Brasil, vai vir, sim, uma grande catástrofe no Brasil, sim. Então, é hora de despertar, é hora da igreja brasileira, é hora do Brasil despertar. Que Deus abençoe os irmãos e espero que isso seja um alerta à igreja, que deixemos de ser a igreja de Sardes, uma igreja que parece estar viva, mas é uma igreja que está morta em si mesmo, é uma igreja praticamente que dá a impressão que vive, mas está morta em si mesmo. Se acorde que Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. O mundo está influenciando a igreja. O mundo praticamente está dentro da igreja. Satanás está nos altares, nos púlpitos, pregando e enganando o pessoal, e enganando a igreja, dentro da própria igreja. Vamos despertar, vamos a buscar a Deus, vamos buscar estar na presença de Deus, porque dias vêm, dias piores. A religião muçulmana cresceu muito na Europa, e o alvo deles é poder varrer o cristianismo da